Bom dia a todos. Hoje eu recebi a honra e o privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. No domingo passado, o primeiro domingo do ano de 2022, o pastor Márcio, missionário na Inglaterra, compartilhou conosco a palavra, fomos abençoados. E hoje, esta manhã, vamos dar início à nova série de mensagens, Salmos para o Novo Ano. E eu espero assim que você seja abençoado com a palavra, amém? Abra sua Bíblia então comigo em Salmo número 127. Salmo de número 127. Acompanhe a leitura da palavra. E a gente aprende no seminário para fazer uma boa leitura, porque se o sermão for um desastre, o povo sai pelo menos abençoado com a palavra lida. Vamos ler, assim diz a palavra do Senhor no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade, da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado por esta manhã, estarmos na sua casa, nesse início de ano. Estamos dedicando esse tempo ao Senhor para te louvar, para te engrandecer, ó Deus, e agora em especial para ouvir a tua palavra. Fala conosco, trabalha em nossos corações, não porque haja merecimento, mas porque o Senhor tem prazer em abençoar o teu povo. Nós assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estudando o contexto desse salmo, me remeteu a uma viagem de família. Sabe quando você faz aquelas viagens de carro? Você enche o porta-mala, parece que brota a mala e não cabe mais nada lá dentro. É a criançada empolgada, quem tem gato, cachorro, vai todo mundo junto, todo mundo com cinto de segurança. E aí você faz aquela oração, né, para Deus abençoar e proteger na viagem. E aí você liga o carro, o que faz? Coloca a sua playlist favorita e vai tocando a música durante a viagem. Aquela empolgação da criançada, depois de 15 minutos já passa, né? Fica perguntando, já está chegando, está chegando, está chegando. Mas assim, como era o povo de Israel, em peregrinação ao templo. Os estudiosos fazem a seção desses salmos, do 120 até o 134, como salmos de romagem, quando o povo saía de suas casas em direção ao templo, para fazer as suas ofertas, os seus sacrifícios e para as festas também. Pelo menos em 3 festas eles iam durante o ano a Jerusalém, a Israel, para poder assim louvar ao Senhor. E esses salmos, irmãos e irmãs, eram o que ia sido cantado na viagem, era o que ia sido ensinado na viagem. Por quê? Porque os salmos são a palavra de Deus, amém? Então era a oportunidade dos pais, naquela caravana, naqueles clãs em viagem, ensinarem os seus filhos a palavra de Deus, ensinarem os princípios que eles tinham para passar para as outras gerações. Então agora você pode entender melhor quando o salmista, no Salmo 122, escreve: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, era tempo de viagem, era tempo de alegria, era tempo de peregrinação, era tempo de estar na presença de Deus. Porque o povo se dispunha em tendas, em acampamentos em torno do templo. Então simbolizava que a presença de Deus ficava em meio ao povo. Havia então também os perigos da viagem. Havia também os intempéries, as tempestades, as lutas, também os assaltos. As viagens eram perigosas. Então o povo caminhava em direção
a presença de Deus, para poder louvar. E o salmista, nesse salmo aqui, ele é atribuído a um salmo de Salomão. Geralmente a gente acha que todos os salmos são de Davi, né? Mas esse é atribuído a Salomão. Sabe por quê? No versículo 2, no final do verso 2, há uma expressão que Deus dá aos seus amados sustento enquanto dormem. Essa palavra, seus amados, é uma palavra chamada Gededias, ou seja, um nome atribuído a Salomão. Você encontra em 2 Samuel 12, essa expressão Gededias, quando Davi apresenta a seu filho Salomão ao profeta, ele o chama assim, este é amado do Senhor. Então, por isso que eles atribuem também este salmo a Salomão. E também porque é um salmo de sabedoria. Então, irmãos, irmãs e amigos, esse salmo pode nos ensinar que precisamos dedicar ao Senhor as nossas vidas em sabedoria. Podemos aprender com esse salmo nesse ano novo, nos nossos projetos de ano novo, né? Esse é o tempo que a gente separa para fazer os votos, né? Esse ano eu pretendo emagrecer 10 quilos, fazer caminhada, ler a Bíblia, né? A Bíblia inteira em um ano. A gente começa a fazer os nossos planos, né? É claro que tem que fazer o plano a partir do dia 2, porque como é que vai fazer plano de regime com aquele pudim na geladeira, né? Não tem como. Então a gente começa a trabalhar, a fazer projetos, e isso é digno, isso é bom, isso de fato agrada ao Senhor. Mas na métrica desse salmo, quando o salmista já inicia com uma condição, se não for o Senhor, se o Senhor não edificar a sua casa. O que nos remete isso então? Que o Senhor tem que ser a primazia em nossas vidas. Ele tem que vir primeiro. É Ele que realmente nos dá as condições para passar um ano, para concluir os projetos, para trabalhar. Ele nos dá força, nos dá assim, então, como fazer. E só queria abrir um parênteses aqui, irmãos, sobre o trabalho, a edificação. A Bíblia apresenta em vários outros trechos o nosso Senhor como um criador. Um criador que tem a capacidade de criar as coisas do nada. Ou seja, não havia matéria-prima pré-existente quando Deus criou o mundo. Nós cantamos essa manhã. Foi Ele quem criou os luminares, fez a separação das águas da terra seca. Deus é criador. Amém? O Salmo 119, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra de suas mãos. Ou seja, nosso Deus é criador. Ele tem capacidade, Ele edifica as coisas do nada. Irmãos, Deus criou Santa Catarina, Balneário Camboriú. Que coisa maravilhosa. Eu falo isso porque foi a cidade mais bonita que eu já conheci, né? Eu sei que você já foi para lugar mais chique, mais bonito, né? Já foi para Dubai e tal, né? Pelo menos a gente espera assim que a gente aproveite a viagem. Quem sabe esse seja um projeto para esse novo ano para você? Imagina aquele Balneário Camboriú, aquelas praias lindas, aqueles arranha-céus, aqueles edifícios enormes. Dizem até que um dos maiores prédios do Brasil está lá, 77 andares. Que coisa fantástica. Mas se não fosse o firmamento, como é que se edificaria um prédio desse tamanho se Deus não houvesse criado todas as coisas? Então tudo remete a um Deus criador, tudo remete da dependência nossa a Deus. Então o salmista já avisa, se não for o Senhor que edifica a sua e a minha vida, não há nada. Não há obra, não há trabalho que se sustente se Deus não for o mestre das obras. Você já lidou com construção? Experimenta deixar o pedreiro sozinho um dia. Dá um projeto para ele e deixa ele fazer. Não vai sair conforme o projetista, conforme o Criador. E por que nós, então, achamos que o nosso trabalho pode ser aquém, pode ser em detrimento ao Deus? Porque nós que nos colocamos numa condição de ser criadores, sendo que há alguém a maior, acima,
em um outro plano. Então o salmista nos alerta: se não for o Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E coisa ruim é trabalhar em vão. Coisa ruim é retrabalho. Coisa ruim é de fato você perder aquilo que você empreendeu força, empreendeu investimento, empreendeu tempo. É coisa ruim. O trabalho não é ruim. Até na sua leitura que você começou esse ano, eu espero assim, eu também comecei. Na criação, no jardim, né? Deus criou todas as coisas perfeitas e ao final do dia ele falava: isto é bom, isto é muito bom, né? Então, e ele criou também o que para Adão? Criou o trabalho. O trabalho não é ruim, o trabalho é bênção de Deus. O trabalho dignifica o homem, dignifica o homem. Então, o Adão, lá no seu jardim, no paraíso, começa a dar nome à bicharada, né? Vê o porquinho lá, e ele é um rosinha ali, esse aqui é o porquinho, esse daqui é o elefante, esse daqui é a águia do céu. E ele tem um trabalho. O trabalho de Adão, o nosso representante da humanidade, era cuidar do planeta, era cuidar da criação de Deus. Mas com a queda, o trabalho recebeu também, então, algumas manchas por conta do pecado que adentrou a humanidade. Só que a criação não perdeu a imagem do Criador. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O trabalho também tem o seu valor, tem a sua importância. Então não tem essa história, deixa tudo na mão de Deus, porque já que Ele é o projetista, já que Ele é o Todo-Poderoso, eu vou ficar aqui de boa, tranquilo, e assim deixa tudo na espiritualidade, tudo vai dar certo. Não. Paulo alerta aos coríntios em sua igreja: aquele que não trabalha também não coma. Ou seja, não há aqui um quietismo, que é uma doutrina de que eu vou ficar aqui só aguardando, só esperando e Deus vai fazer tudo. Não. Há também o nosso trabalho, há também o nosso empreendimento, há também a nossa força empreendida. Mas aqui o salmista alega e alerta-nos. Precisamos, então, uma conexão com o Criador. Que os nossos projetos, que as nossas obras, que o nosso trabalho dependam sempre do Senhor, ou tenham em vista a glória do Senhor, ou tenham, então, um alvo de ser tudo feito para que o nome do Criador seja engrandecido. O nosso trabalho, o poder que a gente tem de mexer nas coisas, projetos, o que você faz com os seus estudos, com o seu trabalho do dia a dia, tem que ser para a glória de Deus. Mais uma vez, Paulo, a igreja dos Coríntios, diz: quer comais, bebais ou façais outra qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo visa glorificar ao Senhor. Fomos criados, então, para o trabalho e para glorificar a Deus. Em Efésios isso também está claro, né? Que fomos criados para o louvor da glória de Deus. O trabalho é bom, temos o nosso esforço, mas tudo depende do Senhor. Então, qual é a pergunta inicial desta manhã? Os nossos projetos, o nosso trabalho, o que a gente tem para este ano, está visando a glória de Deus? Ou seja, estamos deixando o mestre das obras de lado ou não? Estamos dependendo do Senhor. O que eu quero conquistar esse ano vai ser bênção, vai ajudar pessoas, vai glorificar a Deus? Essa é a pergunta inicial. E também, irmãos, irmãs e amigos dessa manhã, o salmista também alerta: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu não combinei com o Ronaldo essa manhã e ele leu o Salmo 121, coisa de Deus. Por quê? Porque lá diz que o guarda de Israel não dorme, o guarda de Israel não pisca. E ao contrário, enquanto a gente dorme, ele trabalha por nós, ele nos abençoa. E eu estava pensando, né? Eu acho que essa é a hora que ele mais trabalha, porque a gente não está atrapalhando ele, né? Quando a gente está dormindo.
A gente não está pedindo, a gente não está fazendo coisas que não agradam, que não agrada. Então Deus trabalha por nós, amém, irmãos? Ele é um Deus que está em relacionamento com a sua criação. Não é só um Deus criador, é um Deus imanente, é um Deus que se relaciona, é um Deus que desceu dos céus, veio visitar a sua criação, se fez homem. Nós tivemos a série de mensagens em Filipenses, né? Um dos textos mais lindos da palavra, em Filipenses 2, que Deus esvaziou a si mesmo, tornando a forma de homem, sendo servo, sofreu a morte e morte de cruz. É um Deus que então conhece a história por ser criador, mas também por ser como nós, homens, sacerdote que passou por aflições tais como nós passamos. Jesus, o próprio Deus, quando esteve aqui na terra, passou fome, sede, passou dificuldades como você e eu passamos, irmãos. Mas em tudo, ele agradou ao Senhor. E a vontade dele era fazer a vontade do Pai Criador. Então, o nosso Deus que trabalha por nós, ele nos guarda, nos protege. Ele está nos cercando pela frente e por detrás. Ele nos protege. Por quê? Porque coisas ruins podem acontecer. Você pode pagar uma viagem dos sonhos o ano inteiro. Quando está lá visitando uma maravilha, uma pedra enorme cai. Misericórdia. Pode acontecer essas coisas. Se não for o Senhor, irmãos, que cuida de nós, que nos guarda, não adianta nada. Não adianta o maior sistema de segurança. Isso é bom? É ótimo. Se você pode, faça-o. Seja prudente. Construa a sua casa. Ou seja, empreenda, faça força, faça projetos para ser o mais prudente possível. Mas a tempestade vem para o prudente e para o imprudente. Se não é o Senhor, o que seria de nós? Se o Senhor não guardar, então, o que pode acontecer? Você pode ter investido muito, ter muito dinheiro guardado, e vem um vírus invisível e fecha tudo. E acaba com o seu negócio, com o seu projeto. E agora, o que nos resta? Nos resta o Senhor. Para cuidar de nós, para nos proteger e para sustentar todas as coisas. Em Hebreus capítulo 1 diz que aquele que foi a palavra que criou tudo, nos sustenta com a força das suas mãos. Estamos diante do Senhor. Ele é quem cria e que sustenta. É um Deus, então, que nos guarda. E você pode, sim, investir nisso. Investir em segurança. Investir em tudo que você pode. Construir a sua casa sobre a rocha. É mais fácil, né, irmãos, irmãs? Construir projetos a curto prazo. Né? Construir o alicerce na areia. Para cavar é mais fácil, né? Tá de frente para o mar, tem água de coco, é tudo mais fácil. É tudo a curto prazo. Mas o salmista nos alerta. É o Senhor que nos guarda. Precisamos, então, estar alinhados com o Criador para que os projetos dele sejam os nossos projetos. Para tudo que a gente faz, seja sustentado com ele. E a pergunta que fica é, quem tem sustentado seus projetos? Você acha que tem conseguido dar sequência nas coisas porque fez a sua pós-graduação, porque tem trabalhado noite e dia, porque tem se esforçado? É isso que tem feito as coisas darem certo? A palavra de Deus nos diz, em Jeremias 17:5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, e o seu coração se afastou do Senhor. Quem confia em si mesmo, quem confia na carne, quem confia na sua própria capacidade de fazer as coisas, é maldito. Não pelo próximo, mas por si mesmo. Por quê? Porque está não atribuindo a Deus a honra e a glória, e sim ao seu esforço físico.
Então, quantos de nós, muitas vezes, estamos deixando de lado o verdadeiro dono de tudo, o Pai da criação, aquele que nos guarda e nos protege? Tem uma ilustração que eu gosto muito sobre confiança e proteção. Conta-se que um garotinho estava no voo, no avião, sentado, desenhando tranquilamente, e aí vem uma voz dizendo que iam passar por uma turbulência, e aí o avião começa a chacoalhar, se agitar com força, com veemência, todo mundo, até os adultos preocupados, e o garotinho lá, tranquilo, desenhando. E aí todo mundo começa a ficar intrigado, né? Esse garoto não está com medo? Alguém então se aproxima não, olha para o lado e fala, você não está com medo, garoto? E ele tranquilamente responde, não, porque o meu pai é o piloto. Se você confia que o teu pai, que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, está no controle e Ele é soberano, como nós contamos essa manhã, você descansa nele. Você realmente coloca toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação aos pés dele, aos pés da cruz. Aquele que pode então cuidar de nós e mesmo que as circunstâncias mais adversas aconteçam, pode ter certeza que Ele vai continuar te sustentando. Mesmo enquanto você dorme, e eu também, Ele nos sustenta, né? O Salmo diz, 122, eu olho para os céus, da onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Jesus nos fala para olhar para o céu também. Para quê? Para ver os pássaros. Eles não trabalham, não fiam, mas Deus os sustenta. Quanto mais nós, irmãos e irmãs, supremacia da criação, onde Deus olha para a criação do homem e diz, isso é muito bom. Criados à imagem e semelhança dele. Se ele cuida dos pássaros, mais de nós. Quanto mais das nossas vidas, é somente descansar e confiar nele. O guarda de Israel não dorme. Você pode descansar. Você tem vigiado, suas preocupações têm te tirado o sono. Você não dorme à noite. Por quê? Ele está preocupado com o dia de amanhã, com os seus negócios, com os seus projetos, com os problemas, com o boleto que vai vencer amanhã. Também estou preocupado. Mas quando a gente trabalha para glorificar a Deus, o justo não perece, não padece fome. Ele nos honra, ele honra o trabalho da sua mão, quando tudo é feito para a honra e glória dele. Se você colocar seus olhos no versículo 2, o salmista continua, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com muito esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Há uma ideia na cultura atual do workaholic, né? Aquele que é viciado em trabalho, aquele que acha que trabalhar dias e noite é o que vai dar o sustento, é o que vai fazer o sucesso acontecer. Nós, mais uma vez, eu afirmo que o trabalho é bom, o trabalho é digno, Deus nos dá as condições para o trabalho. Mas a forma como que nós fazemos o nosso projeto de vida, o que está envolvido? É ficar muito tempo no trabalho e deixar de lado outras áreas, deixar de lado a família, deixar de lado o tempo de qualidade com pessoas que você ama, deixar de lado os prazeres da vida, comer bem. Irmãos, Deus criou o churrasco. Que bênção, que maravilha. Isso é uma delícia. Precisamos nos alegrar nisso. Quem é que então come um churrasco correndo? Não, você tem que ter um prazer ali, né? Um tempo de qualidade, né? Eu diria que um churrasco é um tempo de comunhão tão bom, né? Que até
os sacrifícios, né, de ser agradável a Deus, né, ali, aquela comunhão. É preciso ter tempo. Então, essa ideia de trabalhar, trabalhar, trabalhar e conquistar e ganhar, se está tirando o foco de outras coisas em que não está honrando ao Criador, está errado. Porque é Deus que nos sustenta. Sim? Continuando, então, o salmista parece que muda de assunto, né? No versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Mas aqui não está mudando de assunto drasticamente. O salmista está dizendo que é bênção do Senhor quando uma família prospera. Quando uma família, então, está indo de alvo ao encontro com a glória de Deus. Isso é bênção. Muitos não podem achar que meu projeto não é ter filhos. Pode ser algo que você escolha para a sua vida. Mas aqui o que está claro é que uma casa repleta, cheia de gente, é glórias a Deus. A comunhão, os irmãos vivendo em união, isso é bom, isso é agradável a Deus. Ou seja, se você quer viver uma vida individualista, uma vida só para você, se os seus planos, se os seus projetos só visam o egoísmo, um autocentrismo, ou seja, você só quer benefício próprio, isso é ruim. Por quê? Porque bênção, herança, é casa cheia, é comunhão, é vida relacional. É o que Deus fez conosco. Não só nos criou, mas se relaciona conosco. Está lá todos os dias disponível para você e para mim, para conversarmos, para orarmos, para diante dele termos uma vivência, uma comunhão. São como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Naquele contexto, realmente, muitos filhos na casa, era muita plantação, muita colheita, fartura. Era esse sinônimo, era essa a ideia. Bem-aventurado ou feliz é o homem que enche deles a sua aljava. E aqui aljava, né, uma palavra meio incomum, aqui uma palavra, os jovens devem saber bem, né? Aquele arqueiro da Marvel, né? Aquela bolsinha que ele usa para colocar as flechas, isso é uma aljava. Então, quanto mais filhos na casa, sinal de plantação, colheita, bênção. Mas eu pensando nisso, uma casa onde há muitos cômodos, uma casa grande, uma casa que realmente tem uma estrutura enorme, mas vazia. Não tem alegria, não tem bem-aventurança, não tem paz. Porque a solidão nos faz refém de nós mesmos. Quando a gente vive uma vida isolado, sozinho, não a solitude, não tempo a sós com Deus no quarto secreto, uma vida sem relacionamento, uma vida em que os projetos visam realmente só, exclusivamente, o crescimento próprio. Uma casa cheia é alegria, é um churrasco, é uma festa, né? A gente passou o final do ano aí em família. Como é bom, como é agradável. Isso é bênção. Isso é, de fato, o que agrada ao Senhor. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, o salmista nos alerta que viver somente para o egoísmo, para o recurso próprio, é ruim. Por quê? Porque a vida é rápida, é passageira. E é inútil a gente se esforçar, a gente gastar e se empreender em coisas que não vão glorificar a Deus. Um outro alerta para que esse salmo seja atribuído a Salomão é que, se você ver o versículo 2, ele diz assim: será inútil levantar de madrugada. Em Eclesiastes você vê essa palavra dita várias vezes. É vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, no final, se a gente vive uma vida de egoísmo, é algo que passa. A gente faz aqui nessa terra
um tesouro, mas que no céu a gente não leva. O que Jesus nos alerta é o nosso tesouro, a nossa herança, tudo que a gente constrói deve ser no céu. Porque lá as aflições não chegam, o ladrão não rouba, a ferrugem não toma conta. Quando nós vivemos uma vida buscando o reino de Deus e a sua justiça, tudo nos é acrescentado. É uma vida boa aqui, mas tem o ali e o além também. Ou seja, não é algo passageiro, não é algo inútil. E aqui a palavra inútil, aqui a palavra vão, é como um vapor. É como algo que aparece e se desvai. Lembra-se da viagem em família, no começo? Quando a criança faz aquele arzinho no vidro do carro, depois faz um desenho. A gente briga com eles porque fica sujando o vidro do carro, né? Aquele arzinho, aquele desenho aparece por um tempo e logo se vai. E assim é a nossa vida também. E a pergunta que fica é, os nossos projetos, aquilo que a gente está empreendendo força, o trabalho de nossas mãos está visando o quê? O aqui e o agora, somente o já, ou está tendo planos para a eternidade? Nosso Deus nos criou para a eternidade. Nosso Deus nos criou para a vida eterna. Aqueles que têm Cristo Jesus vão desfrutar de Deus, da sua presença para sempre. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, diz que Abraão, pela fé, esperava uma cidade, uma casa, em que o construtor é o próprio Deus. Ou seja, a gente gasta tempo, gasta esforço aqui, mas o Criador de todas as coisas está nos criando, está construindo uma casa eterna. Jesus nos promete, estou trabalhando até hoje, vou lhes formar um lugar, vou lhes fazer morada. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou lhes preparar um lugar. Irmãos e irmãs, a pergunta é, nossos projetos para esse ano são de glorificar a Deus, de colocar o Criador, o Senhor, em primeiro lugar, em primazia, ou a gente está tentando conquistar as coisas, depois falar, Senhor, abençoa. Ou quando tudo dá errado, Deus, e agora o que eu faço? O alerta para essa manhã, para os nossos planos é, se não for o Senhor que edifica, se não for o Senhor que protege, se não for o Senhor que nos guarda, não vai adiantar nada. Não perca tempo, não gaste esforço, porque a herança, a bênção do Senhor é viver aqui nessa terra com o olho no autor e consumador da fé, com o olho na comunhão dos irmãos, com a casa cheia, vivendo em comunidade, como você está fazendo no começo desse ano, vindo à casa do Senhor. Faça planos e projetos para abençoar outras pessoas, para glorificar o Pai Criador. Amém? Vamos orar então? Pai querido, muito obrigado por Tua palavra. Esse salmo que nos alerta, esse salmo que nos faz pensarmos, ó Deus, nos que nossos planos, nossos projetos estão embasados, ó Pai. Ó Senhor, nos ajuda a em tudo glorificar ao Senhor, a em tudo lhe dar primazia, Deus, a em tudo te glorificar, ó Pai. Somos dependentes do Senhor, precisamos da Tua bênção, precisamos da Tua força, precisamos da Tua proteção, ó Pai. Tudo está em Tuas mãos, ó Deus. Nos ajuda então a reconhecer isso no dia a dia, buscando ao Senhor, buscando a Tua palavra, Pai. Nos ajuda a ter uma vida planejada, para que outras gerações, para que a nossa herança possa ouvir que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus Pai Criador, que é o Senhor que sustenta todas as coisas. Que as nossas famílias, ó Pai, possam ser todas voltadas, ó Pai, à Tua glória, à Tua graça,
a Tua, Pai, comunhão. Que possamos planejar assim, nesse ano de 2022, olhando para a eternidade, olhando para, ó Deus, a Tua presença, que a Tua presença seja permanente em nosso meio, ó Pai. E aguardamos o Senhor nos buscar para morarmos em uma casa em que o fundamento é eterno. Uma casa em que desfrutaremos da Tua presença e nenhuma aflição, nenhuma preocupação vai nos acometer, ó Deus. Porque já não haverá mais choro nem lágrima. O Senhor já haverá consumado todas as coisas. E possamos então viver aqui, ó Pai, com essa certeza, com essa lembrança, ó Deus, como vamos celebrar essa manhã, de que o Senhor vai voltar. Vamos celebrar a ceia do Senhor como um memorial, ó Deus, esperando cear, ter comunhão com o Senhor na eternidade. Nós assim oramos. Nos ajuda, ó Pai. Agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.